Muito bem. Essa então é a aula específica do tipo 1. O tipo 1 é a personificação da busca pela perfeição. É aquele que olha para o mundo e imediatamente enxerga o que está fora do lugar, onde os outros se acomodam. Ele percebe o que pode e deve ser melhorado. Dentro dele, é como se existisse uma bússola moral inquebrável, um chamado interno que exige integridade, disciplina e justiça. O tipo 1 não tolera falsidade ou mediocridade, porque sua alma está voltada para o que é correto, para aquilo que mantém a vida em ordem e harmonia. Seu desejo central é viver de acordo com altos princípios, porém o seu maior medo é se tornar corrupto, errado e imperfeito. Por isso, carrega consigo a tensão entre dois mundos. O mundo como ele é, imperfeito, desorganizado e falho, e o mundo como ele deveria ser, justo, íntegro, elevado. Quando saudável, o tipo 1 se torna um exemplo vivo, alguém que inspira pelo seu caráter, que eleva o padrão ao redor, sem precisar impor. Ele manifesta serenidade, a virtude que o liberta da raiva e o transforma em um guia silencioso. Mas quando preso no ego, o tipo 1 cai no ressentimento, uma raiva contida, que se volta contra si mesmo e contra os outros. Ele se torna crítico, inflexível, aprisionado na busca pela perfeição impossível. Ainda assim, o tipo 1 é indispensável. Ele é a consciência da humanidade, o arquétipo do guardião da ordem, aquele que lembra que sempre podemos e devemos ser melhores. É como se existisse uma frase inconsciente dentro da sua mente. Sou chamado a ser íntegro. Carrego em mim a chama que não aceita o erro, porque sei que a vida pode e precisa ser mais justa. O coração do tipo 1 pulsa com um desejo absoluto, ser bom, íntegro e correto. A sua motivação central é alinhar-se a um ideal de perfeição, tanto interno quanto externo. Ele busca viver com retidão, evita o erro e transformar o que está errado em algo melhor. O tipo 1 carrega a sensação de que existe sempre uma forma mais justa, mais certa e mais elevada de viver, e isso se torna o motor de sua vida, a necessidade de aprimorar a si mesmo, os outros e o mundo. Por trás de cada esforço, de cada correção, existe esse clamor silencioso. Eu não posso falhar, preciso ser íntegro. A vida só tem valor se for vivida da forma correta. Essa busca não é fútil nem superficial. É a expressão de uma alma que sente que a ordem é possível, que a bondade pode prevalecer, que a justiça é um caminho inevitável. É por isso que, quando age, a partir de sua motivação central, o tipo 1 se torna um modelo vivo de integridade, alguém que não apenas fala sobre princípios, mas os encarna, tornando-se exemplo para todos. No íntimo do tipo 1, existe um temor profundo. Ser corrupto, errado, imperfeito, ele teme se desviar do que é justo, cometer falhas que o tornem indigno ou contaminado pela desordem do mundo. Esse medo nasce de uma percepção constante do que é um certo e um errado, e de que ele pode a qualquer momento tropeçar para o lado errado. Por isso, o tipo 1 sente a pressão invisível de precisar estar sempre vigilante, sempre no controle, sempre ajustado ao padrão mais elevado. Esse medo se manifesta em várias formas. O medo de decepcionar a si mesmo, o medo de ser julgado como inadequado ou moralmente incorreto, o medo de perder o controle e se tornar parte do caos que tanto tenta corrigir, e por trás desse medo há uma dor ainda mais sutil, a sensação de que, se não for perfeito, talvez não seja digno de amor, de respeito ou até mesmo da paz. É por isso que o tipo 1 muitas vezes carrega consigo uma tensão quase invisível, como se estivesse sempre tentando corrigir o mundo para não ser engolido pela imperfeição que tanto teme. O coração do tipo 1 anseia por uma única coisa: ser bom, íntegro e justo.
Ele deseja viver em alinhamento com altos princípios, agir corretamente em todas as situações e manter sua vida livre de corrupção e falhas. Esse desejo não é apenas externo, não se trata só de parecer correto diante do mundo. É algo interno, mais sutil, lá no íntimo, quase sagrado. O tipo 1 quer sentir no fundo da alma que está em paz consigo mesmo, que sua consciência está limpa, que ele viveu de acordo com o que é certo. Esse anseio move cada escolha, cada correção, cada esforço incansável. Ele deseja ser íntegro diante de si mesmo e dos outros, elevar o mundo à sua volta, tornando-o mais justo, tornar-se exemplo de retidão e disciplina, mas no nível mais profundo, o desejo do tipo 1 é encontrar a tranquilidade interior, a serenidade de não precisar lutar contra a imperfeição o tempo todo, porque sabe que já vive em coerência com sua essência. Em resumo, o desejo principal do tipo 1 é viver com pureza de coração, de modo que sua vida seja um reflexo de integridade, ordem e justiça. Quando o tipo 1 transcende a sua luta interna, ele descobre a serenidade. Serenidade não significa passividade ou conformismo. É a capacidade de aceitar que o mundo é imperfeito e, ainda assim, encontrar paz em meio a isso. O tipo 1 sereno entende que a vida não precisa ser controlada em cada detalhe. Ele continua comprometido com a justiça e a integridade, mas age sem a dureza da crítica. Torna-se como o mestre silencioso, firme em seus princípios, mas em paz consigo mesmo e com os outros. A virtude o transforma em alguém inspirador, que mostra pelo exemplo que a ordem verdadeira nasce primeiro da calma interior. O seu vício mental é o ressentimento. No seu lado mais sombrio, o tipo 1 cai no ressentimento. É como uma raiva contida, sempre à espreita, que surge da diferença entre o mundo real e o mundo ideal. Ele percebe falhas em tudo, nas pessoas, nas estruturas, em si mesmo, mas, em vez de expressar essa raiva abertamente, muitas vezes a engole, e ela se acumula, se transforma em crítica, rigidez, impaciência. O ressentimento o mantém preso em um ciclo interminável de corrigir, exigir, cobrar e nunca vai estar satisfeito. Afinal, a perfeição absoluta é inalcançável. Em resumo, quando o tipo 1 vive a sua virtude, o tipo 1 traz paz, clareza e integridade ao mundo. Porém, quando cai no vício, ele torna-se um juiz implacável, incapaz de descansar diante da imperfeição. É nesse contraste que o tipo 1 encontra sua grande jornada, transformar o fogo da crítica em luz de serenidade, entrando agora nas asas. Quando o tipo 1 recebe a influência da sua asa 9, a sua energia se suaviza. O fogo da justiça continua aceso, mas ele é temperado por uma calma interior, quase como se a rigidez do tipo 1 fosse envolvida pela paz do tipo 9. Então, o tipo 1 quase 9, ele torna-se mais diplomático e reservado, e menos confrontativo. Ele prefere corrigir o mundo com um exemplo silencioso do que com a cobrança direta. Seu olhar para a ordem é acompanhado de um desejo profundo de harmonia e tranquilidade. Tende a ser mais introspectivo, como uma postura de sábio que observa antes de agir. O tipo 1 quase 9, ele inspira confiança, pois transmite estabilidade, calma e equilíbrio. Ele consegue unir disciplina com paciência, tornando-se um guia mais sereno. Tem maior resistência emocional. Não explode com facilidade. Ele prefere resolver com compostura. Porém, há um risco. O tipo 1 quase 9, ele pode reprimir demais a raiva, transformando-a em rigidez ou frieza. Em busca de paz, pode se tornar passivo, demorando a agir diante do erro. Ele corre o risco de se afastar do conflito a ponto de deixar as injustiças passarem despercebidas. Em resumo, o tipo 1 quase 9 é o juiz calmo, aquele que quer o bem, mas busca transformar o mundo sem ruído, sem briga, sem pressa. É como uma rocha firme no meio da tempestade, disciplinado, mas sereno, crítico,
mas com suavidade, trocando agora a asa e entrando na sua asa 2. Quando o tipo 1 recebe a influência da asa 2, a sua disciplina e senso de justiça se mistura com a empatia e cuidado do tipo 2. O fogo da correção se torna mais humano, mais próximo das pessoas, transformando o tipo 1 em alguém que não apenas exige padrões, mas também estende a mão para ajudar a alcançá-los. As principais características do tipo 1 quase em 2, ele se torna mais engajado com os outros, busca corrigir com compaixão, tende a ser o mentor ou guia, usando sua energia para inspirar e apoiar. Sua disciplina se transforma em dedicação ao bem-estar alheio, além da própria perfeição. Pode se sentir responsável pelo crescimento moral ou pessoal de quem está ao redor. A força do tipo 1 com as em 2 consegue unir rigor e cuidado, tornando-se inspirador e acessível. Ele usa a correção para elevar os outros, não apenas para criticar. Tem a capacidade de liderança moral, mostrando como viver com integridade e amor. Porém, existe um risco. O tipo 1 com as em 2 pode se tornar crítico disfarçado de ajuda, esperando que os outros sigam seu padrão. Tem tendência a se sobrecarregar, assumindo responsabilidades que não são suas. Ele corre o risco de confundir amor com correção, cobrando demais de quem quer ajudar. Em resumo, o tipo 1 com as em 2 é o professor apaixonado, alguém que busca a perfeição, mas quer levar todos ao seu lado, com calor, dedicação e orientação moral. É a combinação da integridade rígida do tipo 1 com a humanidade acolhedora do tipo 2, formando um tipo que inspira e corrige com o coração. Além das asas, o tipo 1 pode sofrer influência através dos instintos de preservação social ou sexual. O tipo 1 no instinto de preservação é o guardião da ordem. Quando o tipo 1 se manifesta no instinto de preservação, sua busca por perfeição se traduz em organização prática da vida. É o tipo 1 mais focado em disciplina pessoal, rotina e segurança, como se estivesse constantemente construindo uma fortaleza de ordem ao redor de si mesmo. As suas características principais é o zelo extremo com rotina, hábitos e cuidados básicos, grande necessidade de autocontrole. Ele tenta evitar excessos, preguiça ou desperdício. Ele também dá uma atenção especial a detalhes da vida prática, como alimentação, finanças e até responsabilidades diárias. O seu perfeccionismo é voltado para a manutenção da ordem e da eficiência. A força do tipo 1 preservacionista é ser extremamente confiável. Ele cumpre o que promete. Ele mantém ambientes e processos organizados, criando segurança para si e para os outros. Mostra disciplina exemplar. É o tipo que demonstra na prática como a vida pode ser mais equilibrada. Ainda assim, existe um risco do tipo 1 preservacionista. Ele pode se tornar rígido, obsessivo com detalhes, transformando rotina em prisão. Ele também corre o risco de viver em constante tensão interna, nunca satisfeito consigo mesmo. Pode transmitir severidade, parecer duro, frio ou excessivamente exigente. O tipo 1 da autopreservação é aquele que mantém a casa impecável, paga as contas no dia certo, segue dietas regradas e cobra de si mesmo, disciplina absoluta. Ele acredita que, se não mantiver tudo em ordem, estará falhando moralmente. Entrando agora no instinto social, ele se torna o exemplo público. Quando o tipo 1 se manifesta no instinto social, sua busca pela perfeição se volta para a sociedade. O tipo 1 é o que sente a responsabilidade de ser um modelo vivo de correção, alguém que mantém padrões altos não apenas para si, mas também como exemplo para todos. Suas características principais é a preocupação com a imagem social. Ele precisa ser visto como íntegro, justo e exemplar. Ele age como um guardião das regras coletivas, mantendo a ordem nos grupos. Tende a ocupar papéis de liderança moral, regulando comportamentos e cobrando justiça. Busca aperfeiçoar sistemas, comunidades e instituições,
não apenas a vida pessoal. A força do tipo 1 social, ele inspira confiança e respeito, transmite uma autoridade moral. É capaz de criar estruturas sólidas, trazendo disciplina e justiça para o grupo. Tem forte senso de responsabilidade social, movido pela ideia de contribuir para o bem comum. Porém, os riscos do tipo 1 social podem se tornar excessivamente crítico e controlador em ambientes coletivos. Ele corre o risco de viver preso à imagem de perfeição, temendo mostrar suas fraquezas. Pode se transformar em moralista severo, exigindo que todos sigam padrões rígidos. Um tipo 1 de instinto social é aquele que, em uma equipe de trabalho, sente-se responsável por manter todos dentro das regras. Se percebe alguém furando o sistema, corrige de forma direta, porque acredita que seu dever é manter o grupo íntegro. Entrando no último instinto, o sexual, o tipo 1 no instinto sexual é o reformador apaixonado. Quando o tipo 1 se manifesta no instinto sexual, a busca por perfeição e integridade se volta para relações íntimas, ideias intensas e transformações profundas. Esse subtipo sente uma urgência em mudar o mundo ou o outro de forma visceral, como se carregasse uma missão pessoal. Suas principais características: ele tem uma energia focada, intensa e magnética, nada passa despercebido. Ele busca pureza e perfeição nas relações próximas, parceiros, amigos íntimos ou até mesmo causas. Ele pode se tornar exigente e crítico com quem ama, tentando moldar a relação ou o outro para um ideal mais elevado. Vive com um senso de missão pessoal, como se tivesse que purificar, regenerar ou transformar algo no mundo. A força do tipo 1 sexual é a sua paixão e intensidade. Ele traz fogo e idealismo às conexões íntimas. Ele tem coragem de enfrentar injustiças de forma direta e até combativa. Inspira pela força de vontade e pela clareza do que acredita ser o caminho certo. Pode gerar transformação poderosa nas pessoas e ambiente ao seu redor. Agora, os riscos do tipo 1 sexual é ele tornar-se inflexível e controlador nas relações, sufocando o outro com críticas. Pode viver em constante frustração por não encontrar o ideal perfeito no parceiro ou na causa. Ele corre o risco de ser percebido como radical ou intolerante pela intensidade de suas convicções. Um tipo 1 de instinto sexual em um relacionamento pode amar intensamente, mas também cobrar que o parceiro esteja à altura de seus ideais. Ele não aceita meias medidas. Ele quer uma relação transformadora, pura e que siga seus princípios. Então vamos lá, de maneira geral. O tipo 1 da preservação, ele é o zelador do dever. A sua armadilha é tornar-se rígido demais com a própria rotina, preso a hábitos e autocobranças sufocantes. Pode viver em constante alerta com medo de falhar no básico da vida. Porém, o seu potencial é a disciplina e senso de responsabilidade extraordinários. Tem capacidade de criar uma vida estável, organizada e exemplar, transmitindo segurança aos outros. O tipo 1 social, ele é o cruzado da causa. A sua armadilha é virar o justiceiro moral, julgando os outros sem misericórdia, exigindo que todos sigam as regras como ele. Pode cair no fanatismo e intolerância. Porém, o seu potencial é a liderança ética. Inspira coletivos a agirem com consciência, justiça e honestidade. É capaz de mobilizar grupos para construir um mundo melhor. Agora, o tipo 1 sexual, ele é o reformador apaixonado. A sua armadilha é a intensidade que vira controle. Ele busca obsessivamente um parceiro, uma causa ou um ideal perfeito, sufocando relações e desgastando sua energia em críticas. Porém, seu potencial é a paixão transformadora, traz fogo, carisma e poder de regenerar ambientes e pessoas, guiando outros com sua força moral e intensidade inspiradora. Em resumo, o tipo 1 da preservação quer um mundo seguro,
O tipo 1 social quer um mundo justo. Já o tipo 1 sexual quer um mundo transformado. Cada um carrega uma armadilha de rigidez e um potencial de grandeza que se manifestam de acordo com onde a energia instintiva se concentra. Além disso, o tipo 1, ele entra em crescimento quando caminha para sua flecha de integração, que é o caminho para o tipo 7. Quando o tipo 1 cresce, ele se abre para a energia do tipo 7, o entusiasta. Isso não significa que ele vira um tipo 7, mas que acessa as qualidades libertadoras desse arquétipo para equilibrar sua dureza interna. A rigidez se transforma em flexibilidade e criatividade passa a aproveitar a vida em vez de apenas corrigi-la. Aprende a rir de si mesmo, a soltar o controle e também a experimentar. Ao invés de ficar preso ao dever, ele se abre ao prazer e à alegria simples. Quando caminha para o tipo 7, o tipo 1 se torna alegria contagiante. O tipo 1 inspira não só pelo exemplo, mas pelo brilho, entusiasmo. Em vez de ele ver só o erro, ele consegue enxergar possibilidades e caminhos criativos. Ele tem menos tensão, mais leveza no corpo, na mente e até mesmo nas relações. Ele deixa de ser escravo das próprias regras e encontra paz em viver o presente. O tipo 1 em crescimento é como um juiz severo que descobre a arte da música. Ainda busca a harmonia e a ordem, mas agora através da alegria e da beleza, não mais da rigidez. Porém, se o tipo 1 não está em crescimento, ele cai para o seu estresse, caminhando para o tipo 4, quando sobrecarregado ou em estresse. O tipo 1 se desloca para os aspectos mais sombrios do tipo 4, o individualista. Isso não é uma escolha consciente, é como se a energia do tipo 1 se distorcesse e caísse em autopunição, melancolia e ressentimento. A crítica que antes era voltada para o mundo, agora se volta para dentro. O tipo 1 sente-se profundamente inadequado e insuficiente. Ele surge com um tom melancólico e dramático, com sentimentos de solidão e incompreensão. Pode sentir raiva contida, que se mistura à tristeza, criando um estado de frustração amarga. O senso de missão se distorce em uma sensação de que nada nunca será bom bastante. Existem grandes riscos quando o tipo 1 se movimenta para o tipo 4. Ele afunda em autocomiseração e vitimismo. Ele começa a se isolar, acreditando que ninguém entende a sua dor. Começa a alimentar ressentimentos silenciosos que corroem relações. Mas existe um aprendizado oculto. Ao acessar o tipo 4, o tipo 1 é forçado a olhar para suas emoções mais profundas em vez de apenas regras e ideais. Ele aprende a valorizar a sensibilidade, a autenticidade e compaixão por si mesmo. Pode integrar criatividade e expressão pessoal, equilibrando sua rigidez racional com a profundidade emocional. O tipo 1 em estresse é como um professor exemplar que, cansado de sempre ser correto, sente-se perdido em uma névoa de tristeza e frustrações, mas, se atravessa essa sombra, descobre em si uma nova humanidade e empatia. Entrando agora no conceito de níveis de consciência. Saudável ou não saudável, ou meio saudável. Começando pela saudável, o comportamento do tipo 1 deixa de ser um juiz severo e se torna o mestre da integridade com compaixão. Ele age com justiça equilibrada, sem rigidez, acolhendo tanto erros quanto acertos. Ele torna-se um modelo de ética, não pela cobrança, mas pelo exemplo inspirador. A sua postura interna sente paz consigo mesmo, confia que o mundo não precisa ser perfeito para ter beleza e sentido. Ele é visto como uma presença que transmite confiança, equilíbrio e sabedoria serena. Porém, quando está no seu nível médio, na média, na zona comum, onde estão a maioria das pessoas, o tipo 1 mantém a vida organizada e correta, mas já começa a julgar e criticar com frequência.
Pode ser duro consigo mesmo e com os outros, sempre apontando o que deveria ser feito. Vive em tensão eterna, tentando controlar detalhes para evitar falhas. Sua postura interna é uma ansiedade constante de não estar à altura do ideal. Sente uma raiva contida quando o mundo não segue suas regras. Ele é visto como uma pessoa correta, mas muitas vezes rígida, crítica e difícil de agradar. Agora, quando cai para o nível não saudável, o tipo 1 perde o contato com a sua virtude e serenidade e cai em perfeccionismo tirânico. Torna-se dogmático, moralista, intolerante. Exige padrões impossíveis, tornando-se cruel tanto consigo quanto com os outros. A sua postura interna é um ciclo de raiva reprimida, ressentimento e amargura. Sente que nada jamais será bom bastante, mergulhando em frustrações. Normalmente, ele é visto como um carrasco moral, rígido, impaciente e até destrutivo nas relações. De maneira geral, quando o tipo 1 está saudável, ele se torna um sábio justo, que inspira pelo exemplo sereno, mas quando está na média, ele se torna como um professor exigente, sempre corrigindo. Agora, quando não está saudável, se torna um juiz implacável, incapaz de perdoar falhas. O tipo 1 é uma bússola moral viva. Sua presença mostra que é possível viver de acordo com valores, mesmo quando o mundo escolhe atalhos. Ele oferece consistência, confiança e retidão. O tipo 1 carrega dentro de si o radar para o certo e errado. Isso o torna protetor da verdade e da justiça. Aquele que defende o que é correto, mesmo quando ninguém mais ousa. Enquanto os outros se contentam com mais ou menos, o tipo 1 busca a maestria. Ele se dedica, corrige, melhora, polindo a si mesmo e ao mundo ao redor. Isso gera qualidade, ordem e evolução em qualquer projeto. O tipo 1 raramente se deixa levar pelos excessos. Ele é alguém que se pode confiar, porque sabe assumir compromissos e manter a firmeza diante de pressões. Quando saudável, o tipo 1 não impõe regras. Ele inspira pelo exemplo. Sua vida se torna um farol silencioso de retidão, despertando respeito e admiração genuína. O tipo 1 não se contenta com o mundo como ele é. Sua energia é a de quem levanta a régua, de quem mostra que podemos ser mais éticos, mais justos, mais humanos. Ele transforma ambientes sem precisar de alarde, apenas por sua consistência inquebrável. O tipo 1 é como uma chama clara e firme que ilumina e aquece, mas nunca se curva ao vento. Ele mostra ao mundo que a integridade não é um peso, mas um caminho de grandeza. Porém, existe um ponto de atenção. O ego do tipo 1 cria uma voz interna implacável que diz: nada é bom bastante. Isso gera uma busca contínua por correção, muitas vezes às custas da leveza, do prazer ou da espontaneidade. A vida se torna uma lista interminável de ajustes e cobranças, gerando frustração e tensão. Dessa forma, o tipo 1 tende a julgar o mundo, os outros e a si mesmo sem nem perceber. Quando não se expressa sua frustração, ele se transforma em ressentimento contido, que corrói relações e até a autoestima. Ele se fecha em rigidez moral, enxergando falhas mais do que possibilidades. O ego do tipo 1 cria a ilusão de que há apenas um único caminho correto. Qualquer desvio é percebido como erro grave ou injustiça. Assim, ele perde flexibilidade, dificulta diálogo e se distancia de quem pensa diferente. O tipo 1 tende a reprimir a raiva, frustrações e até a alegria excessiva. A tensão interna aumenta e a expressão emocional saudável se torna difícil. O ego do tipo 1 faz com que ele haja automaticamente em função do dever, mesmo quando isso não é necessário ou benéfico. Pode se tornar rígido, impaciente e até cruel consigo e com os outros sem nem mesmo perceber. O tipo 1, quando dominado pelo ego, se torna um juiz interno e externo, constantemente avaliando, corrigindo e reprimindo sem perceber que essa mesma força pode ser canalizada para crescimento e virtude. Então, o risco do tipo 1
é a rigidez, crítica, ressentimento, tensão emocional. Porém, o potencial se transforma em disciplina, justiça, integridade e inspiração silenciosa. Você, tipo 1, carrega dentro de si a chama da integridade, uma luz que jamais se apaga, mesmo quando o mundo se curva à mediocridade. A sua busca pela perfeição é um dom, mas não precisa ser um fardo. Aprenda a respirar, a soltar a rigidez e verá que o mundo não exige que você carregue tudo sozinho. Deixe a serenidade guiar seus passos, transforma a crítica em compaixão e perceba que a verdadeira força não está em apontar os erros, mas em inspirar pelo exemplo. Quando você equilibra a disciplina com leveza, a justiça com empatia, o dever com alegria, torna-se uma presença que ilumina e transforma. O caminho do tipo 1 não é eliminar imperfeições externas, é purificar seu próprio coração, cultivar paz interior e irradiar integridade sem medo. Seja o farol que os outros seguem, não pela rigidez, mas pela luz serena da sua virtude, pelo poder silencioso do seu amor pelo certo. Lembre-se, o mundo precisa do seu fogo, mas ele floresce quando você permite queimar sem se consumir. Quando você transforma disciplina em inspiração, crítica em sabedoria, rigidez em liberdade, você é capaz, você é necessário, você é o tipo 1 que faz da vida uma obra de arte em movimento. É bem complexo, né? Complexo demais. E esse é o recado final. Nunca se esqueça que a sua personalidade é apenas um mecanismo de defesa que foi criado lá na infância. Você não é o tipo 1. Você é exatamente aquilo que gostaria de ser. Então, seja a pessoa que você gostaria de se tornar. É isso, né, pessoal? Eu sou Nara, criador do método Mapa Mental.